Deixa eu te perguntar, tu já parou para pensar como os ambientes que tu frequenta, onde tu vive, onde tu trabalha, pode estar te adoecendo? E pior, pode estar te enlouquecendo. Eu me chamo Renata Reis e eu acredito que a arquitetura pode ser bem menos complicada do que parece. Eu quero te mostrar de forma leve e divertida como utilizar a arquitetura no teu dia a dia. E hoje eu vou falar sobre por que a gente deveria estudar na arquitetura, o que está acontecendo para a gente precisar estudar sobre isso, e você também, que não é arquiteto, deveria entender um pouco melhor. Mas, Renata, afinal, o que é a neuroarquitetura? Então, gente, é um campo da ciência que vai estudar como os espaços construídos afetam nosso cérebro, nossos comportamentos e até nossas emoções. Ou seja, a luz, o som, os materiais, a disposição dos móveis, a textura, tudo isso vai alterar e vai afetar a forma que a gente funciona no dia a dia e tudo que a gente sente no dia a dia. Por incrível que pareça, realmente o espaço importa. Então, para resumir, a neuroarquitetura é a junção de arquitetura, neurociência, psicologia e design voltado para a gente estudar realmente como os espaços podem estar nutrindo a vida. Imagine esse cenário. Um ambiente onde você trabalha e vive que é muito barulhento, que você não consegue distinguir os sons. Imagina um ambiente escuro, que você precisa de luz para ler, para enxergar. Imagina um ambiente mal ventilado. Imagina um ambiente que não respeita as regras de ergonomia e nem a privacidade. Imagina que esse ambiente está desorganizado. Nada está no lugar e você não consegue encontrar nada. Parece comum, né? Mas saiba que isso traz consequências sérias. Primeiro eu vou falar das consequências relativas à saúde física. A gente pode falar sobre problemas respiratórios causados por mofo e poeira. Em ambientes que não têm a limpeza diária, que não têm a ventilação adequada e a iluminação adequada. Dores musculares causadas por móveis que não são ergonômicos, não são feitos para nos trazer conforto e sustentação. Fadiga visual, dor de cabeça e até insônia, causado principalmente por iluminação inadequada. E isso também pode trazer malefícios para a tua saúde mental e emocional. Ambientes superestimulantes e caóticos podem aumentar a tua produção de cortisol e aumentar o teu estresse. A gente sabe que a falta de conexão com a natureza, com a luz natural, podem trazer sintomas de depressão. Os ruídos, a desorganização e a falta de conforto térmico podem atrapalhar o foco e a produtividade. E espaços que dificultam a movimentação e a organização sabotam os nossos hábitos. Como diz James Clear, naquele livro que eu já citei no primeiro vídeo, ele escreveu o livro Hábitos Atômicos. Ele diz: um ambiente molda o comportamento. Um projeto ruim se torna um obstáculo diário. E tu quer saber o que é mais grave nisso? A gente naturalizou esse desconforto. A gente acorda exausto, a gente vai dormir e não consegue, a gente passa o dia reclamando de dor, não tem energia para nada e esquece que tudo isso pode estar sendo causado pelo ambiente que a gente frequenta. E agora que eu fiz você perceber como o teu ambiente pode estar causando algum mal para a tua saúde, tu entende porque a gente precisa estudar sobre neuroarquitetura? Não é só sobre como colocar os móveis no lugar. É como colocar os móveis no lugar e liberar movimento, liberar fluxos. É como escolher as texturas e materiais que te remetam também à natureza. É por isso que hoje em dia a gente tem muita forma orgânica em tendência, a gente tem muita madeira na tendência, pedras naturais, cores mais leves. Então, assim, a tendência geral é entender que a arquitetura, ela precisa pensar nessa conexão do ser humano com a natureza. E se a gente não pode viver no meio da natureza, porque a gente mora em cidades grandes, a gente pelo menos trazer um pouco dela para dentro de casa. E o que eu quero aqui é trazer esse assunto para o nosso dia a dia, para que tu mesmo sendo um profissional, tu consiga analisar o teu ambiente. Então, nesse episódio de hoje, eu queria deixar claro como realmente importa pensar sobre um ambiente. Que a neuroarquitetura, ela veio para modificar a forma que a gente observa e projeta os ambientes.
Eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, porque no próximo episódio eu vou falar sobre os conceitos da neuroarquitetura. Depois eu vou falar sobre práticas, dia a dia, o que a gente pode praticar. E por último, eu vou trazer aqui um passo a passo para tu conseguir analisar algum ambiente, seja da tua casa ou seja do teu trabalho, e tu possa modificar esse ambiente apenas com uma simples análise e algumas medidas pontuais que talvez traga muita diferença para o teu dia a dia. E me conta aqui, qual seria o ambiente da tua casa ou do teu trabalho que tu realmente já percebeu que precisaria de um tchan e que tu gostaria de analisar mais profundamente. Me conta aqui que aí eu trago especialmente para vocês, focado no que vocês precisam. A minha ideia realmente é ajudar a criar espaços que abracem e inspiram. Se tu gostou desse vídeo, desse conteúdo, não esquece de deixar o teu joinha. E como eu já falei, não dá para tu acompanhar os vídeos se tu não se inscrever, né? E liga o sininho.